encontro virtual do projeto Região em Pauta, que já tem 5 anos, e é o primeiro que a gente faz com essa ferramenta, né? As outras 2 lives que fizemos dentro do Região em Pauta, elas foram feitas no estúdio da TV Tribuna, e essa é a primeira vez que a gente junta 5 pessoas, transmite para tanta gente com uma ferramenta diferente. Então, a quem está nos assistindo também é a oportunidade de colocar suas perguntas. A gente vai falar sobre coronavírus, especificamente em Santos, mas falando de Santos, a gente está falando de Baixada e está falando de Brasil também. Então, como é que a coisa vai se dar? Eu vou dar primeiro a palavra para o Marcos Caseiro, e deixa eu primeiro apresentar todo mundo aqui. Então, temos o Marcos Caseiro, médico infectologista, temos Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, Paulo Mendes, presidente do Grupo Mendes, agradeço muito a sua presença, Omar Assaf, representante do Sim Comércio, e o Mauro São Marcos, que acabou de assumir aí, em março, a presidência da Associação Comercial de Santos, já assume também diante de um desafio bastante grande, não é isso, Mauro? Então, como é que a coisa vai se dar? Eu vou dar a primeira palavra para o Marcos Caseiro, para quê? Para fazer uma radiografia, desde que começou o primeiro caso aí de contaminação, a primeira morte, enfim, até aqui, até hoje, dia 7 de maio, como é que os números se comportaram, como é que as ocupações de vaga de UTI se comportaram, enfim, eu queria que você nos trouxesse, então, os números mais atualizados que você tem aí com você. Marcos, obrigado. Vamos lá. Bom, primeiro eu só estou abrindo aqui um pouquinho o computador para ter uns dados aqui. Bom, eu primeiro queria agradecer enormemente o convite, é uma honra, um prazer estar com tanta gente importante aqui, podendo trazer aqui a minha opinião, que de início eu já quero dizer que eu represento, em partes, um grupo de pesquisadores daqui da Baixada que tem trabalhado intensivamente. Então, eu agradeço o convite a você, viu, Arminda? Nós nos conhecemos há muito tempo e prezo muito pelo seu trabalho aí na editoria do Jornal Tribuna, Omar, o Mauro, que a gente tem se visto muito, né? O nosso prefeito, né, que aliás é meu chefe, porque eu sou um funcionário público, sou um médico da Prefeitura Municipal há 30 anos, que trabalho lá no CRAS, atendendo meus pacientes, estou agora um pouquinho mais envolvido nessa questão do Covid, e o Paulo Mendes também, então um prazer estar com vocês. Rapidamente, para a gente não perder tempo, eu queria dizer para vocês que, na verdade, nós estamos numa situação inusitada em termos de saúde pública, em termos de tudo, de todos os eventos, de todos os aspectos. E para vocês, para nós médicos, né? Eu tenho 57 anos, eu já vivi, me formei na epidemia da AIDS, eu já um plantão de 12 horas já vi, assinei num plantão de 12 horas 6 óbitos de paciente HIV. Batalhamos aqui na epidemia da AIDS em Santos, que muitos de vocês se lembram disso, que foi uma verdadeira tragédia. Nós tínhamos mais de uma morte por dia em 1992, 93, mas nada. Nós passamos por a epidemia do SARS, do H1N1 em 2009, tivemos o Ebola lá na África. Nada se assemelha a essa epidemia que nós estamos vivendo, né? Nós estamos diante de um vírus que não foi criado em laboratório, isso aí tirando essas teorias de conspiração, que eu particularmente até gosto muito, mas isso é um vírus claramente que transitou, né, de um animal para o homem, como é uma discussão, e qual esse animal, se é um pangolim ou um morcego, são muito próximos esses vírus, a gente vai ter esses dados em breve. E é um vírus de uma capacidade de transmissão inigualável, né? Eu tive essa doença aqui na minha casa, todas as pessoas tiveram aqui, né? Minha mulher, meus 2 filhos. Ele tem na China uma taxa de ataque intradomiciliar de 83%. Tanto é que na China, em Hubei, quando eles pescaram essa ideia, né, que a contaminação era dos indivíduos e contaminava a casa inteira, quando eles faziam o diagnóstico, eles não deixavam o indivíduo voltar para casa. Então, nós estamos diante de uma emergência sanitária que ainda que ela tem uma mortalidade, a gente pode dizer, em determinados grupos populacionais baixa. Então, se você pensar em indivíduos até 50 anos, a mortalidade é 0,3. É muito baixa. É equivalente ou menor do que a gripe. Agora, essa doença, quando acomete pessoas com maior idade, a partir de 60 a 70 anos, a mortalidade
ela já chega em torno de 8%. Entre 60 e 70, ela vai para 18%. Acima de 80, ela chega a 28% de mortalidade. Então, de cara, você tem uma população mais idosa, mais vulnerável, claramente. O mundo mostra isso. E pessoas com comorbidades, obesidade, diabetes, hipertensão, são pessoas claramente, a gente tem visto isso aqui se representar na nossa cidade, nos pacientes que nós estamos vendo, com esse comportamento. Então, nós temos pessoas mais vulneráveis. Bom, eu como médico, e parto do pressuposto que toda a vida ela tem uma significância igual. Eu não concordo com a ideia que um jovem teria uma prioridade em termos de vida do que um idoso. Um indivíduo com 60 anos não é idoso, eu estou chegando lá, né? Então, eu acho que assim, todas as pessoas têm o mesmo direito de viver. Dentro desse cenário, o que a medicina tem para oferecer diante desse quadro de disseminação dessa doença? Ela tem duas coisas. Vacina, né? Na epidemia lá de 2009 do H1N1, ainda que nós não tivéssemos uma vacina naquele momento, nós já conhecíamos o modelo da vacina. Então foi o tempo de produzir uma vacina, que demorou 3, 6 meses, tínhamos a vacina. No H1N1 nós temos um remédio, que é o Tamiflu, que funciona. Então, nós não estamos diante de uma epidemia, que nós não temos remédio, nós não temos vacina. A única coisa que a ciência tem para oferecer nesse momento é isolamento social. Estamos diante de uma doença de característica de transmissão exponencial. Um infecta 3, e assim vai. Então, diante dessa circunstância, é o que a gente tem. Isolamento social, diminuir, quebrar a cadeia de transmissão. Essa é a primeira condição que é fundamental. E a outra é dar o suporte de vida para quem precisa disso. O suporte para as pessoas mais vulneráveis que tiverem situação mais grave. E o suporte, o que é? Uma parte precisa só de oxigênio, mas uma parte da população vai precisar, na verdade, de uma intubação, na verdade, de um respirador, de uma respiração mecânica. Vai precisar de uma intervenção mais severa. E é isso que a gente tem se preparado para isso. Na nossa cidade, nós estamos com 70%, 80% da nossa capacidade, mas eu afirmo para vocês, está aumentando esse número. Claramente, nós temos observado um aumento muito claro do número de casos, as UTIs estão aumentando de uma forma importante nessas 2 últimas semanas, né? E, para terem uma ideia, eu vou só citar alguns dados, só para fechar minha fala aqui, depois a gente conversar. Nesse momento, isso é os dados de talvez 2, 3 dias atrás, eu acompanho passo a passo, os Estados Unidos já tem 55 mil óbitos, a Itália tinha 27 mil, Espanha 24 mil óbitos, né? Se nós pegarmos os dados mais recentes aqui da nossa região, se a gente pegar os dados, que eu acho que é uma referência importante, o Brasil, eu tinha preparado os dados aqui mais atuais, mas depois eu apresento aqui para vocês, está aqui, ó, uns dados que eu preparei aqui de São Paulo, só para a gente ter uma base de comparação. E no dia 4/5, o que eu apresentei, isso aumentou muito mais, nós tínhamos cerca de 38 mil casos aqui na região, no nosso país, 11.170 casos, isso já aumentou bastante, dia 4, São Paulo, estado 6.300 na região da município de São Paulo. E aqui em Santos, nós tínhamos cerca de 167 casos por semana epidemiológica. Esses números já passaram de 100 mil. Isso é semana epidemiológica. Isso mostra, e depois eu mostro esses números melhores, que nós estamos diante de uma curva de ascensão. Nós estamos exatamente na fase de aceleração do número de casos. Nós não podemos jogar fora o que nós fizemos até agora, né? Nós tivemos um aumento de saída de isolamento que culminou com o aumento de número de casos claramente. Aqui na Baixada Santista, para vocês terem uma ideia, em todo o interior, nós tivemos um aumento de casos no interior de 129 para 4.389 casos entre o dia 1 de abril e 30 de abril, um aumento de 3.302%. Então, a situação que nós temos é essa, uma situação de vulnerabilidade por ter uma população, 83 mil só em Santos indivíduos acima de 60 anos, 83 mil indivíduos, quase um
1/4 da população vulnerável. E nós temos a taxa de infecção que o nosso estudo mostrou de 1,4. Nós temos uma imensa população vulnerável. Então, o que eu venho aqui falar, e eu insisto nessa ideia, e peço desculpa, eu entendo que muitas pessoas que têm o seu comércio estão em desespero, eu tenho um menor entendimento, mas eu luto pela vida. A vida é o meu juramento e eu tenho que buscar. E o que eu tenho para dizer para vocês é, se nós não conseguirmos diminuir a taxa de transmissão, nós teremos muita mortalidade. Essa é a ideia. Obrigada, doutor Marcos Caseiro. Eu passo agora para o Paulo Alexandre Barbosa. Só dar uma checada no áudio, acho que o áudio está ligado. Peço que nos atualize aqui os dados que nós temos até ontem, casos confirmados 917, só em Santos, suspeitos 338 e óbitos, pelo menos até hoje de manhã, 62. Deixa eu só fazer mais uma colocação. A gente está recebendo já muitas perguntas, eu mesma, a partir da fala do doutor Caseiro, também já tenho aqui umas 325 perguntas, mas a gente vai tentar ser o mais objetivo possível para permitir que os internautas perguntem também. Então, prefeito, eu tenho 5 minutos e 33 segundos para falar. Obrigada. Obrigado pelos 33 segundos aí de lambuja. Bom, cumprimentar você, Arminda, e todos que estão nos acompanhando, o Omar, presidente do Sem Comércio, o Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial, Dr. Marcos Caseiro, grande médico aqui da nossa rede pública de saúde, grande infectologista, o Paulo Mendes, presidente do Grupo Mendes. Prazer poder participar desse bate-papo com vocês e todos que estão nos acompanhando por aqui. Dizer que esse é um tema que nós estamos enfrentando com muita responsabilidade. Em Santos, a gente está tomando as decisões todas as decisões são baseadas em critérios técnicos, objetivos. A gente tem visto, infelizmente, até como forma de desviar o foco daquilo que é importante, que é salvar vidas, enfrentar e combater essa pandemia, a politização dessa discussão, é algo que a gente não vai permitir que seja feito aqui em Santos. Então, aqui em Santos, a questão política fica fora da discussão do enfrentamento do coronavírus, e nós estamos trabalhando com os dados reais, com aquilo que a gente tem visto diariamente. Infelizmente, os dados hoje apontam para uma situação que preocupa. Nós temos um número de casos significativo na cidade, como você colocou, Arminda, nesse último balanço. Esses números não são criados, não são projetados, são números exatos, que são obtidos graças à seriedade que a cidade trata a questão do coronavírus, porque nós estamos fazendo testes, e com os testes você tem mais número de casos, você tem mais números de óbitos, e com certeza coloca a cidade numa condição diferenciada, mas a gente precisa trabalhar com a verdade, porque sem testes, sem verdades, as pessoas precisam saber o que evidentemente acontece. Nesse momento, acho que é pacífico aí que as medidas de isolamento são únicas. Nós estamos vivendo uma pandemia e que não existe vacina, como o doutor Caseiro falou, nós não temos nenhum outro tipo de remédio, a ciência não evoluiu a ponto de descobertas que pudessem facilitar o combate ao coronavírus como outras doenças. Fato é que o único remédio que produz um efeito adequado é o isolamento social. Por isso a gente tem feito esse apelo para que as pessoas possam ficar em casa. Infelizmente isso não tem sido respeitado na integralidade, e o reflexo é esse aumento do número de casos. Eu diria que hoje, quanto mais essas pessoas estão pedindo, por exemplo, para voltar ao comércio, para retomar as atividades, quanto mais elas estiverem na rua, quanto mais elas estiverem descumprindo as regras, mais elas estarão contribuindo para que o comércio, para que as atividades econômicas demorem a ser retomadas. Esse retorno está sendo adiado justamente pelo comportamento inadequado de parcela da população. A maioria está aderindo, a maioria está participando desta adesão. Não são medidas fáceis, tanto para quem tem que cumprir, quanto para quem tem que decidir, que é o meu caso. Não pensem que a gente faz isso com satisfação, determinar a restrição da praia, determinar a restrição de atividades econômicas importantes e pujantes para a cidade, que são fundamentais para a economia da cidade, para a arrecadação, para que a cidade possa cumprir as suas obrigações. No final do mês aqui a gente tem 12 mil funcionários para honrar 12 mil famílias que dependem da prefeitura, que é a maior empregadora da região metropolitana da Baixada Santista. Então é muito importante que a gente tenha esta dimensão.
Sendo assim, o que a gente está fazendo? Nós queremos que as atividades econômicas sejam retomadas, não há dúvida, o comércio seja reaberto, e nós estamos trabalhando num plano de retomada econômica, discutimos aí com as associações, Associação Comercial, CDL, Sim Comércio, enfim, com várias entidades. Esse plano está num estágio bem avançado. E quando implantar esse plano? É quando nós tivermos condições para isso. Quais são as condições? Leitos de UTI em número suficiente para que a gente não tenha uma superlotação, e com certeza a gente tem aí uma superlotação, a implosão do sistema. A implosão do sistema significa não ter condições de atender as pessoas que vão precisar, como estão precisando. Esse número tem aumentado dia a dia. No começo da pandemia, Arminda, a gente viu as notícias, se baseou pelas notícias da China, o que acontecia na China, depois aquilo que acontecia na Itália, gente morrendo, caixões empilhados, depois na Espanha, pouco depois nos Estados Unidos, depois começou a chegar ainda mais próximo do Brasil, no Equador. Agora a gente já está vendo essas imagens aqui no Amazonas, no Rio de Janeiro, no Ceará, a capital passando por enormes dificuldades. Então, essa tese negacionista de dizer que acho que diminuir a importância e a relevância desse tema não é o melhor caminho, né? Nós temos um problema sério que tem que ser enfrentado. Para que a gente possa retomar as atividades econômicas que são importantes para a nossa região e para a cidade, objetivamente, nós precisamos de mais leitos de UTI, precisamos de uma melhor estrutura da rede de saúde para atender toda a Baixada Santista. Por isso, eu tenho falado a exaustão com o governador João Dória, tenho conversado com as autoridades federais, encaminhamos medidas também, pedidos de recursos para o governo federal, para que o governo federal possa nos ajudar, presidente Bolsonaro. Estamos pedindo para que todos possam fazer esforço, porque Santos tem uma responsabilidade adicional, porque tem a responsabilidade de atender também a região. Aqui a gente tem hoje 40% dos leitos ocupados com moradores da Baixada Santista, sempre foi assim, eu sei, historicamente foi assim, e continuará sendo, porque quando a pessoa chega numa unidade de Santos, morrendo, com risco de vida, a gente não tem como pedir o comprovante de residência. Nós temos um sistema universal e temos que atender. Precisamos de apoio, então, todos os apoios são bem-vindos. A gente está numa tratativa bem avançada aí com o governo do Estado, estamos aguardando a resposta do governo federal e também com a iniciativa privada para abrir novos leitos, aumentar a nossa capacidade de atendimento. Tá bom, obrigada, prefeito. Você foi muito rigoroso aí com o horário, te agradeço bastante. Agora nós temos 3 representantes do setor da economia, do setor produtivo aqui da cidade. E antes de passar para eles, eu só queria, o Nicolau Obeide, que é o presidente do CDL Santos, já colocou aqui uma mensagem, porque a CDL Santos Praia, que representa as lojas, não foi convidado para essa live. Então, eu, em respeito ao Nicolau Obeide, interrompo um pouco aqui a nossa fala para dizer que do meu respeito por ele, pela CDL, e que a gente vai ter outros encontros também. Então, outros representantes do setor produtivo e do comércio, enfim, também serão convidados, não há qualquer exclusão deste em benefício daquele, é que cabiam aqui nesse nosso encontro 6 pessoas. Então, eu acho que outras oportunidades surgirão e agradeço muito a mensagem do Nicolau Obeide. Bom, agora eu passo então, e assim, também só para dizer que aqui não é um encontro de fla-flu, né? Não é diferente da politização que o prefeito falou, né? Não vamos politizar, a gente realmente não vai politizar e nem ideologizar. Mas acho que é importante todos se ouvirem, né? E o principal gargalo que eu tenho visto, além da questão da saúde, é a questão da economia. Então, o objetivo deste encontro é as pessoas se ouvirem, e quanto mais informação se tiver, quem sabe a gente pode encontrar caminhos, aí o caminho do meio. Então, eu vou dar a palavra agora para o Omar, representante do Sim Comércio, que fale um pouco das suas dores também, das dores que os lojistas que o sindicato representa têm passado para você. Vamos lá, Omar. Olha, boa tarde, Arminda. Eu queria saudar o Grupo A Tribuna por essa iniciativa, acho que muito importante nesse momento crítico que o país vive, que a região vive. Saudar o nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ao doutor Marcos Caseiro, ao meu amigo Marcos Samarco, da Associação Comercial, ao meu amigo Paulo Mendes. Saudando os participantes, eu quero crer que todos nós aqui, em especial as 2 autoridades, o nosso prefeito e o doutor Marcos, eu tenho certeza que nenhum deles gostaria de estar nessa situação, de ver o comércio fechado,
de ver pessoas numa depressão terrível, a economia da cidade sendo esfacelada. Eu tenho certeza que nenhum deles gostaria de estar vivendo essa situação. Mas eu acho importante esse encontro para que a gente possa encontrar alguma fórmula da gente construir uma solução para voltar à normalidade. Eu creio que esse é o interesse de todos, de toda a população que está aqui, em especial ao comércio que eu represento em toda a Baixada, em especial em Santos, que é a capital da região. Minha formação é de engenheiro, a gente vê hoje que a grande figura deixou de ser até o líder maior, o governador, o prefeito, e passou a ser as autoridades de saúde, a ciência. A ciência agora fala, mas é importante que eu vendo como um homem das exatas, que foi pedido para a população um achatamento da curva, para que não houvesse uma explosão e o sistema de saúde não desse conta. Quer dizer, em momento algum, foi falado que ia se evitar totalmente a contaminação. E, nesse sentido, eu quero parabenizar a população de Santos, porque eu vejo que mais de 50%, chegou em alguns casos, chega quase perto dos 70%, que eu também questiono da onde que a ciência tira os 70% para dizer que esse número é maior, é menor, não é uma coisa matemática. Achatar a curva é para diminuir os casos e eles ficarem. A gente já escutou muito, olha, o pico é março, o pico é abril, o pico é maio, agora junho, julho. Quer dizer, esse pico não tem fim. Eu falo assim porque a população colaborou e tem um dado que precisa a prefeitura colocar e os técnicos da saúde, doutor Marcos Verde, Santos, eu estimo mais de 50% dos trabalhadores que estão trabalhando hoje, que são as atividades essenciais, serviços médicos, os prédios todos que tem, desde a doméstica, os faxineiros, os porteiros e tudo, o porto. A maioria desses trabalhadores, ou quase 50%, vem de outras cidades, vem de São Vicente, vem de Cubatão, vem do Guarujá, vem de Vicente Carvalho. E essas pessoas têm que se locomover todo dia. A gente acompanha que elas vêm, não há como. Então, você teria que proibir, inclusive, as atividades essenciais. E não é o caso que está acontecendo no momento, essas atividades precisam voltar a funcionar. Só que eu vejo hoje que o grande problema que está causando esse problema, inclusive para o comércio, é a ajuda emergencial, que é necessária, mas que está provocando um caos nas agências bancárias, principalmente nos centros da cidade, São Vicente, Santos e outras cidades, em que você tem lá 2, 3 mil pessoas aglomeradas, não respeitando o distanciamento social, e isso tem provocado um verdadeiro caos, porque todo mundo acha que aquilo voltou à normalidade e voltou tudo. O comércio está fechado. Porque no início da pandemia, o prefeito deve lembrar, eu falei, nós precisamos ter um delay de São Paulo, porque tem o delay no mundo inteiro tem, começou na China e tem locais que nem começou ainda. Então, nós já tivemos, só para vocês terem uma ideia, mais de 25 mil contratos de trabalho suspensos. É ruim, mas é bom, por um lado, porque garante que esses 25 mil ou mais, daqui a 2 meses, ainda garantam mais 2 meses. Nós vínhamos com quase 44 mil desempregados, e eu acredito que esse número vai multiplicar por 2, por 3. Eu tive o desprazer de escutar um jornalista, não é do Grupo A Tribuna, falando que essa conversa, essa reivindicação dos comerciantes é conversa mole, é pensamento infantil. Olha, pessoal, a coisa é gravíssima. Por trás de uma pequena lojinha, que parece que não é nada, ali aquele empresário, aquele comerciante, sustenta a sua família. Às vezes, aquela família tem uma criança especial, ou um adulto especial, tem um idoso, ou tem um filho estudando fora que precisa se formar. Ali ele sustenta a sua família. Então, a gente pede essa volta à normalidade, não desprezando a ciência, pelo amor de Deus, temos que ter toda a responsabilidade possível. Eu, no meu negócio que está aberto, nós fizemos, e todo o setor está fazendo, várias medidas rígidas. Isolamos o caixa com acrílico, disponibilizamos álcool em gel, colocamos um funcionário para
controlar a entrada da loja, apesar que o movimento já voltou ao normal ou até menor. Disponibilizamos um lavatório na loja, nos pontos de atendimento recuamos quase 1 metro para não haver contato. Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu, prefeito, e parabenizo por ter sido saído na frente, é o uso de máscara obrigatório, porque, olha, nós estamos comparando, doutor Marcos, vários países. Começou com a China, a Europa, a Itália, França e tal. Só que tem alguns casos, que eu citaria pelo menos 3 casos. Você pega a Suécia, não fez isolamento, só obrigou o uso de máscara, 10 milhões de habitantes, 2 mil casos sem mortes. Quer dizer, você pega Hong Kong, 7 milhões de habitantes, do tamanho da Baixada. Só que lá, 4 ou 5 mortes, o comércio funcionando normalmente, mas com distanciamento social e máscara. Taiwan foi também um sucesso, acho que é um case mundial, conseguiu cortar a curva com o isolamento. Hoje, você não pega... Eu vejo até pessoas na rua, morador de rua, usando máscara. Hoje, as nossas relações, visto essa reunião que a gente está fazendo via remota, sem precisar estar com a presença física. As pessoas estão usando outros recursos, mas o comércio precisa abrir, porque nem todo mundo tem esses recursos tecnológicos para usar. Ninguém mais se cumprimenta, se beija, se abraça, nem, mesmo na família. Então, isso mostrou uma evolução, e eu parabenizo de novo os moradores. Primeiro, eu queria dar nossas condolências aos que perderam seus entes queridos, porque é muito triste quem perde um ente querido por uma tragédia dessa. Nós tínhamos acabado de passar de uma tragédia que foi no deslizamento nos morros. Quer dizer, é muita coisa você ter uma tragédia, 2, 3, e agora a tragédia econômica, porque a gente tem que imaginar também, prefeito, que a nossa cidade não é só a praia. Nós temos as comunidades, os morros, em que tem uma quantidade grande na Baixada, estima-se a ser quase 50 mil unidades habitacionais de risco, sem condições. Você não pode, doutor Marcos, querer que uma família com 7 ou 8 pessoas num barraco pequeno, que ela consiga ficar lá dentro. Então, quando eu vejo um número de 50%, 60%, eu já acho muito. É que é difícil você imaginar que nós já estamos para quase 60 dias, você conseguir segurar essa população. Então, a gente... Vamos caminhando. Que a gente volte à normalidade, mas com regras. A régua pode ser colocada pela prefeitura e a gente vai seguir essa regra. Prefeito, estou à disposição. Obrigada, Omar, muito obrigada. Passo agora para o Paulo Mendes. Obrigada por participar, presidente do Grupo Mendes, e aí encerro depois com o Mauro São Marco. Paulo, depois a gente vai tentando passar um pouco aqui das perguntas dos internautas e vamos ver o que dá para a gente reunir de perguntas comuns. Paulo. Boa tarde, Arminda. Parabenizo ao Grupo A Tribuna por essa iniciativa. Quero comentar também o meu amigo Omar, Mauro São Marco, o doutor Marcos, que eu não tive o prazer de conhecer, estou conhecendo aqui virtualmente, espero que em breve a gente se conheça pessoalmente, e o meu amigo, nosso prefeito, Paulo Alexandre. Primeiro, eu queria fazer uma colocação. Essa live a gente está com 2 pessoas do setor público e 2 empresários, não representando o empresário, eu, do Grupo Mendes, e o Mauro. Eu acho que a gente não tem que colocar um cabo de guerra aqui. Eu acho que ninguém está contra a saúde. Eu acredito que todos têm que respeitar as determinações dos especialistas, dos médicos. É claro que sempre tem uma outra ponderação que se faça. Mas antes, eu queria mostrar a minha visão com relação ao que está acontecendo. Eu vejo que, obviamente, essa crise é uma crise de saúde, de economia, mas também de informação. Eu vejo que ninguém estava preparado para essa crise, né? Ninguém tinha uma cartilha preparada para que quando essa crise chegasse, a gente abrisse a cartilha e ia fazendo passo a passo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as coisas vão sendo construídas, às vezes de forma acertada, às vezes de forma errada, mas elas vão sendo construídas de acordo com que as informações chegam e amadurecem.
Eu lembro que antes do decreto do Paulinho, no dia 19, a gente fazia as reuniões internas com relação à diminuição do horário de funcionamento dos shoppings. A gente tomou a decisão de diminuir o horário de funcionamento para tentar minimizar o prejuízo do lojista, porque o lojista, naquela semana que antecedeu o fechamento de todo o comércio, aquela semana foi muito ruim. O engraçado, se é que eu posso dizer isso, é que a gente tomava uma decisão de manhã e essa decisão já não valia à tarde, ou não valia na hora do almoço. Eu lembro que quando a gente tomou a decisão de restringir o horário de funcionamento dos shoppings e essa medida ia ser implementada no dia seguinte, antes de nós implementarmos essa medida, a gente já estava discutindo o fechamento, né? Isso é só para mostrar que a validade da informação era muito pequena. As pessoas foram se acomodando, acredito que o poder público foi se acomodando, os empresários foram se acomodando, cada um, de acordo com o seu tamanho, das suas proporções, procuraram defender os seus caixas, né, que eu considero que o caixa de uma empresa, caixa do empresário, é o oxigênio dele. Muitos resolveram deixar de pagar alguns tributos, deixaram de pagar alguns fornecedores, para que eles pudessem passar por esse momento que, como eu disse, que ninguém tinha uma cartilha. O que o Grupo Mendes fez? O Grupo Mendes fez diferente, ele resolveu, né, no dia 23, ele cancelou todos os pagamentos até o dia 10, com exceção dos pagamentos dos seus colaboradores, para que a gente procurasse entender aquilo que estava pela frente, para a gente procurasse entender o quanto a gente iria receber, procurasse entender como é que as instituições financeiras iriam se comportar, para que a gente pudesse saldar os nossos compromissos. Mas, independente de nós termos a resposta com relação à nossa adimplência, ou com relação às instituições financeiras, a gente tomou uma atitude que eu acho que foi crucial para o futuro do nosso negócio, pessoas que estão atreladas a nós. A gente, por iniciativa, o decreto foi no dia 19 de março, a gente enviou uma carta para todos os nossos lojistas, Praia Mar e Brisa Mar, dizendo que nós estávamos suspendendo tanto a cobrança do mês de março, como a cobrança do mês de abril. E junto com essa carta, a gente comunicou também que os valores correspondentes aos condomínios, eles iam ser diminuídos tanto para março quanto para abril. Por que a gente fez isso? A gente fez isso porque o nosso caixa estava sobrando, né? Como eu disse, a gente bloqueou todos os nossos pagamentos para tentar entender o cenário. A gente abriu mão de uma receita que iria alimentar o nosso caixa, como eu disse, era o nosso oxigênio, pensando no nosso lojista. Eu sei que o nosso lojista, ele eventualmente tem menos capacidade financeira do que nós. Eu sei que não existe shopping forte sem lojista, né? Sem lojista forte, sem lojista sadio. Então, o que eu procurei fazer é dar uma tranquilidade, fazer que ele não se precipite, não tome decisões que vão prejudicar o seu negócio, né? Eu quis passar para ele que eu estava junto com ele, eu quis estender para ele, mostrar para ele a nossa parceria, principalmente que ele tomasse as decisões com tranquilidade, para que quando o mercado voltar, ele vai voltar um dia, a gente juntos vai fazer com que a retomada dos nossos shoppings e do comércio de forma geral aconteça de uma forma mais rápida. Eu respeito muito o trabalho que está sendo desenvolvido pelos profissionais, pelos médicos, pelos estudiosos da medicina. Eu entendo que nada está acima da vida, né? Eu respeito e concordo com essa colocação. Só que eu acho, como eu disse, eu acho que junto com esse trabalho
que é feito no primeiro momento pelos médicos, eu acho que tem outros trabalhos que têm que ser feitos em paralelo. E logo depois entra nós, os empresários. Eu acho que o poder público ele tem obrigação de dar uma tranquilidade para os empresários e até para o munícipe, para que ele possa passar por esse momento sem sofrer tanto. Eu não estou falando que o poder público tem responsabilidade de fazer tudo e qualquer coisa, né? A gente sabe que a carga tributária do país é muito alta, a gente sabe que os encargos trabalhistas são muito altos, a gente sabe que a margem, infelizmente, retidas ou estavam com as suas receitas, estavam com seus faturamentos zerados, não dá para sobreviver muito tempo com as despesas sem receita, né? Então, acho a saúde é fundamental, junto da saúde eu acho que tem que entrar o poder público para dar uma tranquilidade, fazer com que o empresário tenha condições de passar por esse momento, para que o empresário tenha a responsabilidade de fazer com que o número de demissões seja o menor possível. A gente não pode ser hipócrita para dizer que não vai haver demissão. A demissão vai existir, a demissão já está existindo, mas se o poder público atuar de uma forma intensa, essas demissões vão ser menores. O que eu vejo, e aí eu vou falar da terceiro ponto, que é a parte de informação, além do alento momentâneo, que eu acho que o governo federal, eu acho que ele agiu, por mais que tenha sido um pouco tarde, mas ele tomou atitudes que nos deram tranquilidade, que é a diminuição da jornada de trabalho, a suspensão do contrato, o financiamento para folha de pagamento para o pequeno lojista, linhas de crédito, infelizmente eles não chegam como deveriam chegar, mas ele tomou algumas atitudes que fizeram com que as coisas permitissem que fossem passadas de uma forma mais branda. O que eu acho que todos nós, empresários, eu acho que um cidadão, de forma geral, está precisando uma perspectiva, uma informação. Eu vi o prefeito falando que a gente precisa aumentar o número de leitos. Eu concordo. Eu acho que o confinamento nada mais é do que dar um fôlego, dar um tempo para que o sistema de saúde possa se organizar, sistema de saúde, tanto público como privado, ele possa se organizar para que ele aumente a oferta de leitos e aumente a oferta de UTIs, para que, quando houver a necessidade, ele esteja preparado. O que eu acho que é importante é a gente saber quantos leitos a mais a gente precisa disponibilizar, quais as informações que a gente, eu falo do munícipe, a gente tem que se comprometer a poder perseguir para que a gente saia desse confinamento. Eu não estou defendendo que a gente tem que sair desse confinamento independente da situação que a gente esteja. Eu acho que tem que ser tratado, tem que ser definida uma meta clara, né, dizer exatamente o que tem que ser feito, tanto pelo setor público, como pelo setor privado, e principalmente pelo munícipe, tem que dar informação para que nós podemos fazer com que esse momento de confinamento seja o mais breve possível. Eu tenho certeza que, se houver essa informação, não vai ser necessário ter decretos, não vai ter necessário ter proibição. Eu acho que o engajamento é automático, porque ninguém, assim como o prefeito falou, que ele não tem satisfação em restringir, eu concordo com ele, eu conheço a sensibilidade dele nesse ponto. Eu acho que todos nós não estamos felizes com esse confinamento, mas todos reconhecemos a importância de darmos a nossa contribuição para esse momento. O que a gente precisa saber a gente está no caminho certo? O quanto a gente já percorreu? O quanto falta percorrer? Para que a gente possa
trabalhar em pró do nosso objetivo comum, que eu acredito que todos têm um objetivo comum, fazer com que não haja mais necessidade de ter confinamento sem nenhum risco à saúde. Eu acho que esse é o objetivo de todos nós que estamos aqui hoje participando dessa live. Obrigada, Paulo. Passo, então, a última palavra para o Mauro Sammarco, e aí a gente começa, já tem umas perguntas aqui selecionadas, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Mauro, presidente da Associação Comercial de Santos. Boa tarde, Arminda. Parabenizo você, o Grupo Tribuna, aí, por essa iniciativa importante. Boa tarde, prefeito Paulo Alexandre, meu amigo de longa data, Paulo Mendes, cercado aqui de grandes e bons amigos, o Mora Saf, companheiro de associação também, Dr. Marcos Caseiro, a quem aprendi a admirar muito já, estamos juntos aí em alguns trabalhos, né, Dr. Caseiro? Sempre um prazer estar discutindo aqui, aprendendo com o senhor. E, como representante da Associação Comercial, me sinto com segurança para discutir o assunto, pois a associação, mesmo antes ainda do decreto aí do distanciamento social, em contato com o prefeito Paulo Alexandre, iniciamos ações importantes, no primeiro momento, a pedido da prefeitura, junto com as construtoras associadas, as construtoras da cidade, para o término aí das obras de equipamentos importantes da cidade, principalmente a UPA Zona Leste, para o atendimento aos contaminados do Covid, as doações de cestas básicas para as famílias vulneráveis. Criamos, posteriormente, um grupo de trabalho, liderado pelo nosso diretor executivo, que, dentro desse grupo, iniciou, então, o debate para os testes, para poder fazer a testagem da população. Inicialmente, um grupo que tinha 6 pessoas atendendo, esse grupo foi crescendo, a última reunião já tinha 25, 30 pessoas, hoje liderado aí pelo Parque Tecnológico, fazendo já os testes. Seguimos também com outras atividades, junto com o Dr. Marcelo Noronha, médico que está auxiliando a Associação Comercial nesses trabalhos, agora fazendo os testes dos respiradores que foram desenvolvidos pela USP, para incremento da malha de atendimento da nossa região. Esperamos que, em breve, esses equipamentos sejam aprovados em possibilidade de uso. Santos, como pioneira aí, a Prefeitura abriu as portas para esses testes, na expectativa aí de ser uma das primeiras cidades a receber esses equipamentos. E agora também, nosso trabalho que como foi dito aqui, agora pelo Paulo também, pelo Omar, nós temos esse esforço para fazer toda essa contingência, a população ficando em casa para achatamento da curva, evitando aí o colapso do sistema de saúde. O objetivo desse esforço qual é? Em primeiro lugar, a saúde, e em segundo lugar, enxergar o horizonte para a flexibilização, para a retomada da economia, né? Qual é o esforço da Associação Comercial agora? Ampliar esse debate científico. Então, existem outras vertentes importantes, trabalhos científicos que publicados já em revistas científicas no exterior, de um grupo liderado por um economista, um matemático e 3 médicos. Esse trabalho ele faz o estudo baseado por óbitos, né? A metodologia mostra que você analisando por índice de contaminados por causa de subnotificações, você tem uma margem de erro muito grande. Isso é visto até pelos estudos do Imperial College da Inglaterra, que dizia inicialmente que o Brasil teria possivelmente 1 milhão de óbitos. Depois eles reduziram para 400 mil. Né? Hoje, estudos mostram que a gente pode ter aí numa mediana cerca de 10, 15 mil óbitos, né? Num pior cenário, 90 mil. Muito distante ainda desse número do Imperial College, que é uma base de dados amplamente usada no mundo, né? Então, a gente está buscando se aprofundar nesses estudos para poder entender, de fato, como a nossa região se comporta, né? Primeiro, tomar muito cuidado,
e não comparar o que acontece aqui com o que acontece em outros países, porque você tem diferença de população, de comportamento, uma série de fatores. Então, é importante olhar o que nós temos de malha de atendimento, o que nós temos de contaminação, de óbitos, entrando junto agora com os testes que estão saindo os primeiros resultados, para poder enxergar quando que nós podemos, então, começar a flexibilização. Esses estudos mostram que, para o estado de São Paulo, nós estamos terminando agora o pico de óbitos no dia 5 ou 6 de maio. Né? Se você olhar os números publicados pelo governo do estado de São Paulo, nós tivemos um aumento, no dia 29 de abril, dia 28 de abril, 224 óbitos no estado de São Paulo, no dia 5 de maio, 197, no dia 6, 194. Né? E no intervalo entre o dia 28 e o dia 5 e 6, nós tivemos uma baixa, uns números menores. Precisamos acompanhar esse comportamento para enxergar, de fato, quando que nós estamos enfrentando o pico. Né? Foi dito até esses dias, numa live da Prefeitura, junto com o Fábio Ferraz, que o governo federal dizendo que o pico será em junho. Né? Aí nós estamos juntando no balaio o que acontece no Amazonas, com o que acontece na região sul, né? E nós temos Minas Gerais, se a gente pegar como exemplo, como setor empresarial, a gente vai sempre pegar o melhor número. Minas Gerais é o nosso sonho. Não podemos comparar, outra realidade, né? A gente tem que olhar para a nossa região, né? Então, o que a gente está fazendo agora? Eu já conversei com o prefeito, o Paulo Alexandre me colocou em contato com o Fábio Ferraz está tentando auxiliar, esse grupo de estudo liderado pelo economista Samidana nos passou uma planilha com uma série de dados que eles precisam para fazer os cálculos para a nossa região, são vários dados, é complexo, ainda estamos aguardando receber esses dados, falamos com todos os deputados da região, pedindo o mesmo auxílio, entramos em contato por ofício com o secretário de Saúde do governo do estado, e até o momento ainda não conseguimos coletar todos esses números, e aí eu aproveito que estamos aqui para convidar o doutor Caseiro para esse debate científico, junto com os médicos desse estudo, né? Não cabe a mim, como engenheiro, ou pessoas economistas discutirem isso, acho que é de cientista para cientista, né? Para a gente poder ampliar esse debate e ampliar o nosso horizonte para quando que a gente pode, de fato, fazer nossa flexibilização. Porque a nossa preocupação é que, quanto mais estendermos as ações de isolamento, a gente pode estar ampliando a pressão sobre a classe que está sendo empurrada para a pobreza. Né? Pessoas vão falir, pessoas vão ficar desempregadas, então a gente tem que encontrar um equilíbrio. Saúde está lá num patamar mais alto, sem dúvida, mas a gente não pode esquecer o problema econômico que está sendo causado. Então, a gente amplia esse debate científico para poder equilibrar essas ações, para que o impacto econômico não seja muito maior do que ele poderia ser. Né? Então, eu faço esse convite ao doutor Caseiro, acredito que até que o prefeito já tenha comentado com o senhor sobre isso, para a gente poder agendar, se possível, na próxima semana agora, essa equipe do Samidana está à disposição para fazermos um estudo conjunto, e não só dessa equipe. Essa é uma sugestão que estamos trazendo. É uma equipe que fez audiência pública no dia 29 de abril na Câmara Federal, em Brasília, está atuando para o governo do Amazonas, do Paraná, mais de 2 outros estados, né? Então, é uma metodologia que está se mostrando realmente eficiente, né? Mas podemos trazer outras, se tiverem outras sugestões, quanto mais a gente puder agregar ao trabalho de vocês, né, em prol da flexibilização, melhor. Eu acho que esse é o grande objetivo. Santos, aí eu convido o meu amigo Paulo Alexandre, como teu amigo de infância, que eu te conheço, sei que você é um cara
guerreiro que enfrenta, põe as caras mesmo, né? Não é à toa que com a tua idade você chegou onde chegou. Santos é pioneira, Santos sempre foi protagonista, né? Vamos fazer diferente do que o resto do país pode estar fazendo, né? Vamos fazer um trabalho conjunto para a gente conseguir enfrentar conseguir fazer talvez uma retomada mais rápido do que os locais onde tem um excesso de protecionismo está acontecendo, né? Obviamente, zelando sempre pela saúde, o científico em primeiro lugar. O científico concordando com os dados, aí a gente entra com todo o trabalho aí de flexibilização, junto com o Omar, de como que faz transporte público para evitar excesso de contaminação, as pessoas usando máscaras, lavatório, não é só álcool gel, acho que tem que ter pia, tem que lavar a mão mesmo, muito mais importante até que álcool gel, todo o trabalho que tem que ser realizado para manter, então, a pandemia controlada, né? Então, acho que era isso que eu gostaria de dizer. Os dados depois, quem quiser, a gente pode enviar, temos todos os links para todos esses estudos, para quem está presente aqui na live, público em geral, isso está no Twitter do Samidana, da Invest News, não tem nenhum interesse financeiro, eles fazem de graça, não é um trabalho patrocinado, então eu acho que vem para agregar, né? Então, acho que é isso que eu queria colocar para vocês. Obrigada, Mauro. Tem muitas perguntas aqui. Eu começo uma pergunta que é direta para o doutor Caseiro. Não é pergunta de internauta, mas é uma pergunta que todos nós nos fizemos aqui quando os números dessa primeira fase dos testes, quando os números foram divulgados na segunda-feira. 1,41% dos 2.500 testes aplicados na semana passada deram contaminados, né? Pessoas que já tiveram contato com o vírus e que já estão, portanto, imunizadas. Então, a pergunta que se faz existe um percentual de contaminação suficiente para considerar a flexibilização do isolamento? Ou seja, se esperava que fosse um número maior e aí poderia se começar a pensar em flexibilização? E a segunda questão que eu faço é o seguinte: hoje, na hora do almoço, no noticiário, nas coletivas que o Dória dá todos os dias, eles falam que piorou o índice de isolamento social, atrelando a queda do isolamento ao aumento do número de casos. E disse lá que o índice ideal era de 70% de isolamento para você considerar que o sistema de saúde dê conta dos casos contaminados e que vão precisar de vaga de internação. Então, doutor Caseiro, com base em dados, com base em projeções, qual é o cenário ideal em termos de isolamento social e de contaminação para que se pense em flexibilização? Porque isso pode dar um norte, isso pode dar uma luz no fim do túnel aí para comerciantes e para a população em geral. Depois eu passo já para as perguntas para o Paulo, que são mais da área econômica. Então, pessoal, eu gostaria de só fazer uma consideração muito rápida. Eu me sinto aqui numa posição bastante não complicada. Na verdade, eu tenho o total entendimento em que todos são representantes, obviamente, do comércio, e são totalmente justas. Todas as colocações são justas e, na verdade, indiscutivelmente verdadeiras. A questão que a gente tem, e assim respondendo até o Mauro, que fez algumas considerações, é assim: nós pensamos num projeto, fizemos, a Associação Comercial, inclusive, ajudou inicialmente nesse projeto, junto com o Parque, a Agência Metropolitana, para que nós conseguíssemos esses kits. Então, veja, é isso aí. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente atrelar, é melhor. Existem muitas informações bilhares, você pode usar o que você quiser.
Agora, quanto mais informações nós tivermos, é muito difícil prever, é muito difícil. Isso é uma coisa que depende, ninguém tem bola de cristal para fazer isso. Então, você junta os instrumentos que você tem para fazer a previsibilidade. Nós não temos um número seguro. Fala assim, olha, tantos por cento. Obviamente que quando você tem um número de 1,4%, isso é meio geral. Acabou de sair um estudo hoje, um estudo preliminar aqui de Ribeirão Preto, eles fizeram um estudo muito semelhante ao nosso, com uma amostragem bem menor. Eles encontraram na região de Ribeirão Preto, a população lá estimada de 683 mil pessoas, eles encontraram 1,2%. Então, esse número é o que é realmente. Quer dizer, nós estamos com esse excesso de mortes, com esse número pequeno de pessoas contaminadas. Essa é a realidade. Aqui em Santos, para ter uma ideia, a população mais vulnerável é acima de 60 anos. 82% das mortes são acima de 60 anos. Né? Então, assim, essa é a constatação real. Eu acho que a grande mudança que nós tivemos foi a questão da máscara, ainda que nós não falássemos isso lá no começo, porque as informações vão sendo construídas. Eu acho que isso vai mudar. Eu acho que nessa semana que vem nós teremos o dado da segunda fase, e essa segunda fase vai refletir muitas mudanças que nós tivemos, e nós vamos poder ter um dado, pelo menos, de falar assim, olha, o número cresceu muito ou não cresceu. E eu acho que, juntamente com essas informações do dia 10, do governador Dória, eu acho que nós vamos poder fazer um encaminhamento para algumas considerações de abertura com muita prudência. Né? Eu concordo totalmente, acho que dá para se pensar em algumas possibilidades de abertura com muito cuidado. Eu acho que a máscara foi um instrumento. Então, assim, respondendo a Arminda diretamente, não há um número. A gente acha que imunidade de rebanho você precisaria ter, para evitar a transmissão, 80% de contaminação. Então, estamos absolutamente longe disso. Mas 80% de contaminação significaria que o isolamento não foi bom, né? Ou seja, as pessoas circularam e se contaminaram. Exatamente. O que se pensa? O que se projeta? Porque de onde tem esse número, 80, 90, que é o número que a gente chama de imunidade de rebanho. A gente sabe que vacinação, você vê o que aconteceu com o sarampo. Sarampo, nós tínhamos praticamente entrado em extinção do sarampo. Sarampo, você tem um índice de reprodutibilidade basal de 18. Uma pessoa contamina 18. Você precisa ter imunização de 92% para você não ter sarampo. Cai, aumenta o susceptível. Né? A doença numa população é um acúmulo susceptível. Você tendo susceptível e tendo transmissão, você vai ter doença. Então, veja, esse número ele é importante para a gente ter um pouquinho de noção de que maneira, e eu acho que nisso o Paulo, o nosso prefeito, foi muito feliz, de assim, se nós tivéssemos conseguido fazer um isolamento muito forte e você bloqueasse a cadeia de transmissão, porque é uma doença aguda. É isso que fez Wuhan, que fez Hubei. Eles não têm uma soroprevalência muito mais alta que isso, que 5% da população. Só para vocês terem uma ideia, para esse número, no Hospital Guilherme Álvaro, nós temos 5,2% de funcionários, de 1.600 funcionários afastados por doença. Dentro de um hospital que está cuidando de pacientes, nós temos 5% de infectados apenas. Né? Deixa eu até te falar uma coisa. Desculpa lhe cortar. Se a gente tem 1,4%, segundo aquela testagem, a gente pode dizer, então, que isso é um sucesso do isolamento que foi feito, né? Porque senão teríamos um número muito maior, né? Mas você vê o que está acontecendo em São Paulo. É só você ver o que está acontecendo em São Paulo. Né? São Paulo está aqui do lado, 60 quilômetros, não tem mais vaga. O hospital de Boimirim tem 90 leitos de isolamento, ganhou 90 leitos de tubo, 90 pacientes entubados, vai receber uma ajuda de mais 100 respiradores no hospital particular para pôr, não tem mais vaga. Nós estamos recebendo pacientes de São Paulo, aqui na Baixada. Então, assim, eu entendo todas as questões, eu acho que nós temos que discutir medidas de saída de isolamento, mas eu acho que o comerciante é isso. Eu tenho um desespero de também imaginar que eu seja o responsável por a gente manter isolamento. Eu não sou. Isso é uma coisa que eu repito e conversamos lá no começo. É uma medida coletiva que o mundo tem adotado, não é eu, talvez, o prefeito falando, o Marcos falou, não, eu acho que todos nós temos um senso comum, não há política nisso, há a sobrevivência das pessoas, né? A morte de 8 mil pessoas no Brasil é estatístico, mas a morte de uma pessoa próxima a nós é um desastre, é uma tragédia.
Nós perdemos, né, o seu amigo Sérgio Paulo, um cardiologista, um grande amigo, que me ligava, que era desesperado e assustado com a doença, e foi tantos outros que se foram e tantos outros que se vão. O que a gente tem que entender é, o que parece é que essas medidas, certamente, de uso de máscara, farão a diferença. Eu acho que os dados dessa nossa pesquisa, no próximo momento, vai mostrar que essas medidas funcionaram, que não se expandiu muito essa porcentagem, e aí eu concordo com você, eu acho que é o momento para a gente discutir, sim, uma saída de isolamento. Nós não seremos o mesmo por muitos meses, mas com restrições de uso de máscara, com disponibilidade de álcool gel em todas as unidades, eu acho que a gente vai ter que caminhar, e, do meu ponto de vista, nós nos encaminhamos para isso. É isso. Obrigada. Esperem mais uma semana Arminda, e vamos conversar com esses pesquisadores todos aí, é isso aí. Tá bom. Arminda, eu posso fazer uma pergunta para o doutor Marcos? Pode? Doutor Marcos, Depois tem várias perguntas do prefeito aqui. até aproveitando a sua fala e a fala do Mauro, eu vi a pesquisa, né, vi a sua apresentação e confesso que eu fiquei um pouco em dúvida. O que eu entendi da pesquisa é que 1,4% da população da Baixada já foi infectada, né? Assim como o Mauro falou, isso significa que a população atendeu ao pedido dos 9 prefeitos, né? O confinamento foi um sucesso pela quantidade de pessoas que foram infectadas. Eu queria fazer um contraponto com relação a isso. Eu já emiti a minha opinião com relação a algumas liberdades que eu via que estavam sendo feitas, né? No início, o Omar é de supermercado, né? Não quero criticar o setor dele, mas no começo, até por falta de onde ir, as pessoas iam no supermercado, né? E no começo tinham grandes aglomerações, os supermercados faziam alguns tipos de promoções, inclusive até para atrair esse tipo, o cliente. Independente do supermercado, a gente vê aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal. A gente vê que tem 4, 5 pessoas lá dentro e 50, 100 pessoas lá fora aglomerada. Eu já tive a oportunidade de passar por uma ou outra rua onde tem feira livre. O controle sobre a feira é muito difícil. Eu não estou falando que aqui o controle é culpa da prefeitura, mas é muito difícil fazer esse controle. Existe uma certa liberdade. Isso sem falar na Zona Noroeste. Eu não estou falando de favela. Eu estou falando da Zona Noroeste. A gente vê que tem a Nossa Senhora de Fátima, tem a rua do Canal, que não me recordo o nome, no interior, né? No interior, os bares, tudo está funcionando normalmente. Eu falo isso porque a minha empregada, ela comenta, ela vive lá e comenta que as coisas ocorrem normalmente. Onde eu quero chegar? Mesmo com essas liberdades que se tem, o contágio, né, a proliferação do vírus, ela foi muito pequena. Por outro lado, isso me deixa feliz, mas por outro lado, tem uma coisa que me deixou um pouco preocupado. No dia 24, eu vi uma matéria na Tribuna dizendo que a ocupação dos leitos de UTI na Baixada Santista estava em 24%. No dia 30, no mesmo jornal, na Tribuna, eu vi uma reportagem dizendo que a ocupação dos leitos estava em 80%. O meu questionamento é, se nós, com apenas 1,4% da população infectados, a gente tem uma ocupação nos leitos de UTI em 80%, e a gente sabe, como o senhor bem mencionou, que para que a gente seja imunizado, a gente tem que ter 80% da população infectada, ou então uma vacina. Eu me pergunto, será que esse confinamento não vai durar eternamente? Não. Será? Ou será que a gente pode flexibilizar uma vez que o contágio está sendo muito baixo?
O que eu fiquei em dúvida na sua pesquisa foi isso. Doutor Marcos? Não, rapidamente, a pesquisa ela é um retrato, uma foto daquilo, que é um número que é baixo mesmo. Agora, se você fizer um olhar atento nela, tem os dados que chamam a atenção, ainda que são poucos esses números. Por exemplo, você pegar São Vicente, tirando o Mongaguá, que tem um cluster, a gente está analisando, em média os municípios deram 1,1, 1,2, São Vicente deu 2,1, que do meu ponto de vista, né, é a cidade que, na verdade, tem um menor, foi o que flexibilizou maior o comércio, você tem um aumento bastante acentuado. Outra coisa, assim, o nosso dado mostra que 25 mil pessoas já se contaminaram. 25 mil pessoas é um número substancial para uma doença, né, que nós tomamos todos esses cuidados. Mas o dado mais surpreendente é esse que você falou. Se nessa circunstância de 1,4 apenas, nós já estamos com 80% dos leitos cheios, você faz uma projeção, se nós tivermos 10% da população infectada, a tragédia que seria em termos de possibilidades de internação. É esse o número que a gente... Pela minha conta, doutor Marcos, se a gente não consegue chegar a 2%, com 2%, a gente já sobrecarrega o sistema de saúde da Baixada, com apenas 2%. Provavelmente, sem dúvida. A projeção que nós tínhamos, olha só, Hubei, Wuhan, onde começou a epidemia lá na China, com os dados oficiais, dados da Organização Mundial de Saúde, eles chegaram a 0,11% da população. 0,11 era a projeção que eu tinha feito lá inicialmente, falei 0,11. Veja, nós já estamos em 1,4, quer dizer, nós estamos bem além disso e eles conseguiram. A grande questão, eu insisto, e doença infecciosa, o que você faz no HIV? Usa camisinha, porque a transmissão é sexual, né? Usuário de droga, não usar droga na veia, é isso. Você tem medidas. Doenças de transmissão interpessoal, a única medida é a quebra disso. Quebra disso como? Evitando a contaminação. Eu vou repetir e quero insistir nesse fato, que é um alento. Eu quero que todos saiam daqui com essa ideia. Eu acho que dentro das evidências atuais, essa medida determinada pelo prefeito, já tinha pelo governador, de uso universal de máscara, eu tenho certeza que será uma mudança substancial na cadeia de transmissão, tanto para o indivíduo não transmitir como para se proteger, e eu acho que os dados vão mostrar isso, e eu estarei aqui junto com vocês em muito pouco tempo, em 1, 2 semanas, achando que a gente certamente vai poder começar a sair desse isolamento com responsabilidade, com algumas considerações importantes. Eu tenho o desespero de todos vocês, imagino o nosso prefeito tomar uma decisão dessa, todo mundo está perdendo, todo mundo, ninguém está ganhando. Se tiver um atravessador, um bandido, e bandido a gente não tem que levar em conta, né? Mas todo mundo está perdendo, e a gente tem que buscar uma solução junto. Eu achei genial a ideia do Mauro, que está buscando essas alternativas, é isso. Quanto mais informação nós tivermos, a gente vai poder sair disso o mais rápido possível. Obrigada, doutor Caseiro. A gente vai seguindo aí com 1h20 já de live, mas tem várias perguntas chegando aqui para o prefeito, então eu juntei algumas, e juntei também algumas colocações do Mauro e do Omar e do Paulo Mendes, e vamos fazer um compilado aqui e entregar na mão do prefeito. Vencida, né, não está vencida, mas digamos que a gente coloque estanque a questão da saúde, que ninguém está discutindo aqui se é importante ou se não é importante a preservação da vida, isso é unanimidade. Mas se a gente entrar agora na questão da economia, prefeito, a gente vê que o governo federal adotou algumas medidas tentando atenuar trabalhando de forma reduzida. Então, a questão do FGTS, do INSS, PIS, COFINS, os R$600, né, que embora não seja lá uma quantia muito grande, mas para quem não tem, é uma quantia significativa. Então, alguns incentivos foram dados aí por parte do governo federal. Então, a pergunta que se faz, e aí eu junto perguntas aqui do Marcos Alves, né, que colocou aqui na timeline, da Selma Mandelli também, que fala da questão do IPTU, do Sil Chiari,
juntando mais ou menos as perguntas deles, a prefeitura pensa em conceder algum tipo de benefício, isenção, prorrogação de prazo, enfim, para esses setores da economia que tiveram suas atividades paralisadas? E aí você fica liberado também, porque outras colocações foram feitas aí ao longo das falas, e você fica, então, liberado para fazer as outras colocações. Mas a colocação desses internautas e a minha é essa. Prefeito, pode falar. Abrir o som dele, está com o som fechado. Acho que o seu som está fechado, prefeito. Não, o som está aberto. Agora foi. Estou espicotado. Estão me ouvindo bem? Estamos. Agora estamos. Tá. Bom, então, com relação a primeiras colocações que foram feitas aqui, né, as abordagens que foram feitas, acho que é muito importante essa discussão, esse debate de cunho técnico, né, para que a gente possa esclarecer dúvidas, acolher sugestões, aprimorar as medidas e avançar. Aqui em Santos a gente sempre esteve aberto ao diálogo, acho que todos que estão participando aqui dessa live já tiveram a oportunidade de oferecer sugestões a mim mesmo diretamente, a nossa equipe de trabalho, e a gente sempre procura tomar as decisões baseado naquilo que a referência, tem como referência a ciência aqui. Então, a questão das regras do comércio, né, que o Omar falou bastante, de implementar regras, esse é o objetivo. A gente está trabalhando dentro de um plano de retomada que tenha regras claras, né, de distanciamento, de higienização, abertura gradual, horários alternativos, faixa etária diferenciada, proteção, né, proteção para os funcionários dos comércios, proteção para os comerciantes, todos os cuidados. Estamos fazendo isso como? Baseado nas experiências internacionais bem-sucedidas, porque tem países que já passaram por aquilo que nós estamos passando. Então, não adianta reinventar a roda. É analisar e estudar as experiências já praticadas, repetir os acertos e evitar os erros cometidos, né? E é isso que a gente fez, estudar dessas experiências para que a gente possa avançar. E o cuidado com comparativos também internacionais, porque são realidades diferentes, culturas diferentes, a geografia é diferente desses países, enfim, uma série de condições. Foi citado aqui a Suécia, por exemplo, com 200 mortes. A Suécia teve mais de 3 mil mortes, no universo de 10 milhões de habitantes. A Suécia é menor do que a cidade de São Paulo, né, por exemplo. Então, o cuidado nesses efeitos comparativos. E, infelizmente, a gente tem aqui no país, hoje, vivendo uma crise, uma pandemia de saúde, econômica e também política, porque falta informação realmente, há uma grande desinformação. A população liga a televisão e recebe as mais diversas orientações. De um lado, um presidente manda uma mensagem, o governador manda outra, o ministro de saúde manda outra, o secretário manda outra, quer dizer, não há unidade da informação. Por isso essa desinformação, por isso que muita gente não cumpre o isolamento, vai para a rua achando que de repente pode ter um efeito mínimo essa doença. Em alguns casos sim, em outros não, né? Aqui na nossa cidade, nossos riscos são bem maiores em função das características da nossa população. E a maior tranquilidade que acho que o poder público nesse momento pode proporcionar, não só aos empresários, como também à população de forma geral, é cuidar da saúde das pessoas, porque as pessoas sem saúde não vão ter a possibilidade de manter os seus empregos, porque sem vida não há emprego. Então, se a gente cuida da saúde das pessoas, a gente cuida também de que elas possam ter o seu emprego, que elas possam retomar suas atividades e que a economia possa girar. Não existe retomada da economia sem a população saudável, sem as pessoas podendo trabalhar, podendo oferecer o seu melhor. Com relação às medidas de economia, nessa linha de desinformação ainda, a Prefeitura de Santos criou um sistema de monitoramento do Covid-19, acessando o portal da Prefeitura, qualquer cidadão tem informação, número de casos confirmados, número de óbitos, a taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI, todos eles são atualizados diariamente, qualquer pessoa pode ter acesso. Então,
para saber se uma informação, infelizmente a gente vive no tempo de muitas fake news aí nas redes sociais, se alimentem de informação nos órgãos oficiais. A prefeitura todos os dias atualiza. Quer saber como está a taxa de ocupação da rede pública, da rede privada na cidade de Santos? Só acessar o site todos os dias, no final da tarde, essas informações são atualizadas. E reproduzir essas informações oficiais ajuda a combater a desinformação. Acho que cada um, eu vejo nesse momento, que nós temos que ter não só uma unidade de informação, como uma unidade de ação. Cada esfera de governo tem as suas competências próprias, né? Não adianta pedir para o governo federal, por exemplo, tratar de temas que são de responsabilidade local, do município. E como não adianta pedir para o município regular a questão econômica, né? Determinar a taxa de câmbio, o mercado, como se regula, porque a economia é competência do governo federal. Então é importante a gente ter essa divisão de competência e ter uma ação conjunta de todos para esse enfrentamento da crise. É novidade para ninguém que aquele que é mais impactado é o município, né? Porque quem precisa, quando falta o leito de UTI, quando falta o leito de clínica para atender, de clínica médica para atender o morador da cidade, o morador não vai procurar o presidente, não vai procurar o governador, ele vai procurar o prefeito, que é aquele que está mais próximo, o poder local, o poder mais próximo das pessoas. Então, a gente tem que dar respostas mais rápidas, essas teses, essas teorias, essas boas ideias que muitas vezes são apresentadas, demoram muito para ser colocadas em prática e para surtir efeito na realidade local. Montoro já dizia que o cidadão não vive na União, não vive no Estado, ele vive na cidade, vive no município, né? E aqui, para a gente resolver os problemas, não basta bons discursos, não basta boa oratória, a gente tem que ter uma ação concreta para resolver a vida das pessoas. Então, essas medidas, elas, do meu ponto de vista, têm que ser equilibradas, né? A gente tem aí, num primeiro momento, a preocupação total com a saúde das pessoas, né? Como eu disse, sem saúde não tem emprego, sem vida não tem emprego, saúde é o bem mais precioso e valioso, e eu, como prefeito da cidade, não vou abrir mão de nenhuma vida, né? Não adianta a gente ter o discurso, olha, são apenas 60 mortes, se uma dessas mortes for na sua família, for no círculo próximo, ela se torna a mais importante da sua vida. E a gente tem que ter o interesse coletivo, ter a visão do todo. O interesse coletivo ele não pode ser órfão, não pode cada um pensar no seu próprio umbigo e esquecer de pensar no coletivo e pensar no todo, né? E a prefeitura, nós, como agentes públicos, temos que ter essa responsabilidade. Acho que todas as contribuições que vierem para ampliar o debate científico, o Mauro falou aqui da gente disponibilizar dados esses que a gente já publica, são importantes para fomentar esse tipo de estudo do SAMI, que é um belo estudo, ouvir outras opiniões, fazer um debate científico, buscar resposta na ciência, né? Porque de uma hora para outra surgiram muitos. O Caseiro está aí me acompanhando, acho que ele estudou 6, 7 anos aí para se formar em medicina, depois foi mestrado, fez o doutorado para ser infectologista de renome, que é um grande patrimônio da cidade, mas nesses últimos 60 dias, muita gente fez curso rápido de medicina, doutorado, né, em ciências, e as coisas não funcionam assim, né? É preciso ter base técnica, menos achismo, né, e mais conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui é procurar decidir com base no conhecimento. Óbvio que nós vamos ter divergências, opiniões conflitantes, mas todas elas com base no conhecimento. E aí essa discussão vai ficar enriquecedora. Então, muito bem-vinda a sugestão da Associação Comercial, a gente já está operacionalizando isso. O doutor Caseiro também tem participado de grupos de discussão, junto com a Associação Comercial, que tem sido uma grande parceira. Agradecer aqui o trabalho do Mauro, como presidente da Associação Comercial, que nunca esteve tão próximo aí da Prefeitura, no sentido de apresentar soluções efetivas. Aqui, tendo em vista aí a colocação da Arminda, o que nós estamos aguardando, né? Nós temos aí o impacto, todas essas medidas que a Prefeitura está adotando de isolamento, agora falando da economia, elas são importantes, necessárias e imprescindíveis para a saúde. Os números hoje só comprovam que se a gente não tivesse feito o que fizemos, nossa condição seria igual
ao de outros estados, como do Amazonas, por exemplo, como do Ceará, como do Rio de Janeiro, que os médicos estão tendo que escolher quem vai morrer e quem vai sobreviver. Isso é tudo aquilo que a gente pretendeu evitar com as nossas medidas. Sob esse ponto de vista, deu certo, acertamos. Foram medidas acertadas que produziram os efeitos necessários para o momento. Só que a gente está diante de uma guerra, e uma guerra exige análise de cenário, de estratégias diariamente. E quais são os dados que nós vamos levar em conta? Na questão da economia, né, quando se fala, a Arminda perguntou de incentivos, tributos, etc., a gente tem uma queda exponencial. Tem um aumento, viu o Paulo aí falando do caixa do empresário, que é o seu maior ativo. Na prefeitura, o empresário, ele pode ajustar, né? Infelizmente, não é o que a gente pede, aliás, a gente apela para o empresário não demitir, mas ele tem mecanismos, né, de ajustar a sua realidade. Aqui na prefeitura, não. Né? Aqui nós temos 12 mil funcionários, 12 mil famílias que têm que receber todos os dias. E nos 8 anos do meu governo, eu nunca atrasei um dia o salário do servidor. Por quê? Porque nós trabalhamos com muita responsabilidade. E além de manter as nossas obrigações, o que a gente tem? A gente tem um aumento das despesas. Porque como que a gente abre leitos hospitalares? Como a gente amplia a nossa capacidade de atendimento? O jornal A Tribuna até hoje não deu uma notícia de unidade de saúde do município de Santos faltando máscara, faltando luva, faltando avental. Por quê? Porque todo dia nós estamos fazendo compra, adquirindo insumos, aliás, com muita transparência. Toda a compra feita na prefeitura é mandada para o Ministério Público, para os órgãos de fiscalização, inclusive a Associação Comercial faz parte desse comitê que nós montamos. Aqui é tudo disponibilizado online, portal da transparência, portal com os dados. Só que isso requer recurso. Então, nesse momento, abrir mão de receita significaria dizer que nós não vamos ter capacidade para realizar o atendimento da saúde que é necessário. O programa, o governo federal, tem inúmeras propostas, programas, tem uma lei que foi aprovada pelo Senado, que a gente não sabe qual será a posição do presidente em relação a essa medida aprovada pelo Congresso, o que ele vai aprovar, o que ele vai vetar. De fato, nós estamos, por enquanto, numa discussão. Nós não sabemos o tamanho do rombo que o município vai ter e o tamanho da ajuda que o município terá para suportar esse rombo fiscal que vai se apresentar. Então, nós não podemos propor medidas de, por exemplo, de abrir mão de receita sem saber aquilo que a gente vai ter de honrar como compromisso, sem saber qual será o tamanho do pacote que o governo federal, que o governo estadual trará como benefício para os municípios. O município não pode emitir títulos, né, para fazer frente às suas despesas, tem que trabalhar com os recursos em caixa. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo, de forma objetiva, com relação à economia? Aguardando o desdobramento do que decidiu o governo federal. Olha, o que nós vamos ter de apoio para o município de Santos, aqui no nosso caso específico, quais serão os critérios? Projeto de lei que foi aprovado pelo Senado é trágico para o município de Santos, porque numa atitude, no meu ponto de vista, completamente equivocada, o recurso está sendo distribuído, se essa lei, né, se for aprovada, for sancionada, será distribuído recurso para o combate ao Covid-19 apenas considerando a população do município, né? Que é uma aberração. Só para vocês terem um dado, por exemplo, nós temos mais de 44% dos municípios brasileiros que não tem um caso de Covid, 0 de Covid. Em São Paulo, nós temos mais de 40% também dos municípios que não tem um caso sequer de Covid. E esses municípios vão receber proporcionalmente o mesmo recurso que a cidade de Santos, por exemplo, que outras cidades do estado de São Paulo, do Brasil, que tem muitos casos de Covid, vão receber. É uma aberração, né? Meu ponto de vista, é uma má utilização de recursos públicos, porque nós precisamos aqui enfrentar uma pandemia, precisamos vencer a pandemia, nós precisamos colocar recurso aonde precisa, cidades que têm capacidade para abrir leitos, ampliar a capacidade de atendimento. Então, esse recurso não contribuirá da forma como poderia para enfrentamento da pandemia, né? Esse é o meu ponto de vista, uma opinião pessoal, que é um equívoco, né, na distribuição dos recursos. Quiseram fazer uma média com todos os municípios do Brasil, dar um pouquinho de dinheiro para cada um, sem foco no combate à pandemia, né? Mesma coisa de que a gente precisa fazer unidade habitacional lá na Zona Noroeste,
para as pessoas que vivem em condições precárias no DIC, e a gente investir em moradia na ponta da praia, por exemplo, de alto luxo, que não é o caso, né? Então a prefeitura precisa ter foco, assim como também o governo federal. Com relação a essa retomada, o que a gente vai fazer? Nossos critérios são claros e objetivos. Nós estamos aguardando. Amanhã o governador deve se posicionar em relação ao decreto. Nós encaminhamos sugestões, inclusive, para as medidas do Estado, e as medidas devem descentralizar um pouco o poder de decisão, dando autonomia para os municípios decidirem, porque São Paulo tem 645 municípios, e cada município tem a sua própria realidade, é um estado com dimensões continentais, né? São Paulo é um estado que é maior do que a Espanha, por exemplo, maior que quase a maioria dos países da América do Sul, maior que a Argentina, maior que o Uruguai, e é muito importante que a gente possa ter regras que sejam regionalizadas, né? Até porque, como eu disse aqui, mais de 40% dos municípios não tem um caso sequer do Covid-19. E as regras devem obedecer, basicamente, a diretrizes de ocupação dos leitos. Essa é uma questão indiscutível. Pode-se discutir o critério, né, esses modelos matemáticos, estudos científicos, mas ninguém discute que quanto mais leito, mais segurança nós teremos para tomar ações e medidas de flexibilidade. Então, nós precisamos de mais leitos. Esse é o pleito que nós estamos fazendo no governo do Estado, fazendo no governo federal, também pedindo o apoio da iniciativa privada para abrir mais leitos e nos dar segurança. Quantos leitos? Hoje o município tem capacidade, nós temos capacidade instalada, pronta para funcionar em Santos, de 200 novos leitos, né? Essa é a nossa capacidade. Precisamos de recursos para o custeio. Esses leitos, esses 200 leitos somados, custam algo em torno de 6 milhões e meio de reais por mês, né? 6 milhões e meio por mês. Até agora, né, a prefeitura caminhou, abrimos mais de 300 leitos, né? Fizemos todo um esforço, ao contrário de algumas cidades que optaram por investir em hospitais de campanha móveis aí, que são montáveis, são montados e desmontados, para não perder dinheiro com isso. O que a gente fez? A gente optou em expandir a nossa rede própria, porque a pandemia vai passar e a gente tem que incorporar esses benefícios na rede municipal de saúde. Então, foi feito. A FIP, ali na Conselheiro Neves, está funcionando, mais 26 leitos. A UPA da Zona Leste, mais 46 leitos. 2 andares de estivadores, mais 50 leitos que nós abrimos. Agora nós temos aí a possibilidade de abrir o Hospital Vitória e a UPA Central. Abrindo esses leitos, certamente, nós vamos estar mais confortáveis para tomar decisões de flexibilização. Por que nós vamos estar mais confortáveis? Porque automaticamente a taxa de ocupação vai cair. Se você tem um número maior de leitos, você vai diminuir a taxa de ocupação. Vai ter um pulmão maior para que a gente possa atender essas demandas. Porque qualquer medida de flexibilização, por melhor que ela seja, por mais regramento que ela esteja, ela vai estimular mais gente circulando. Mais gente circulando é o vírus circulando com mais intensidade. Mais gente circulando é maior número de casos. Maior número de casos, maior número de óbitos. Maior número de casos, maior a taxa de ocupação. Então, nós temos que estar mais preparados para realizar esse enfrentamento do ponto de vista dos leitos. Agora, no meu entendimento, além dessas medidas que são importantes, eu vejo que a maior arma que nós temos nessa guerra é a conscientização das pessoas. Porque hoje por quê? O que leva uma pessoa a usar máscara? É a conscientização. É inimaginável a gente pensar que nós vamos ter guarda municipal para fiscalizar os 433 mil santistas ou para fiscalizar a maioria da população. As pessoas precisam ter consciência coletiva de que usar máscara é necessário. Então, é uma questão. Depois, nós vamos caminhar para esse plano de retomada, cada vez está mais próximo. Respeitar distanciamento, higienização, ocupação dos espaços, né, limitados pela metragem quadrada, isso vai ser consciência coletiva. Não vai dar para pensar, transferir uma responsabilidade para o poder público, dizer o seguinte, olha, não, o poder público tem que fiscalizar cada estabelecimento para saber quantas pessoas o comerciante está deixando entrar. Nós temos que ter regras, e as pessoas têm que saber que as regras têm que ser cumpridas para o seu bem e para o bem comum. Esse é o conceito. Então, eu vejo que ontem, hoje e amanhã, a maior e melhor arma que nós vamos ter para fazer o enfrentamento da pandemia é a conscientização.
As pessoas precisam estar... Caiu o áudio dele? Acho que caiu o áudio do prefeito, não? Travou o link dele aí. Travou. Eu acho que... Pode aproveitar para fazer uma pergunta ao doutor Caseiro? Doutor Caseiro, a gente vai caminhar daqui a pouquinho para o encerramento, estamos dando aí com 1h30 já, e aí eu vou pedir que em 1 minuto cada um dê o seu recado final, porque já estamos com 1h30 aí de live. Não, só aproveitar esse gancho aqui, Arminda. Doutor Caseiro, a gente fala em leitos públicos e privados. A prefeitura tem a prerrogativa de usar o leito privado se tiver lotado o público, né? Então, quando a gente coloca os números, a gente pode sempre entender os números totais da cidade, né? Da região. Você tem que falar em Baixada Santista, né? Isso, inclusive, é muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade de entrar, isso tem sido trabalhado constantemente, que é um site que está no eGov, né, da Prefeitura de Santos. Nós temos todos esses dados, tem os leitos, a taxa de ocupação por leito, por hospital, a gente recolhe todos os dias, no final da tarde, esse dado. E o dado mais interessante que a gente tem é que, neste momento, os hospitais particulares, né, privados, estão com a taxa de ocupação muito mais elevada do que os públicos, intrigantemente, né, alguns, né? Que parece interessante, talvez até pelo percurso da epidemia. Mas esses dados estão amplamente disponíveis lá, viu? Doutor Caseiro, deixa eu perguntar uma coisa que também veio aqui por várias colocações de internautas. Você falou do uso da máscara e que acredita que daqui a 2 semanas já vai ter um ganho, digamos assim. É possível a gente dimensionar que tipo de ganho é esse? Aí sim pode-se começar a pensar em flexibilizar. Qual é o ganho? É o número menor de infectados? Eu diria para você, isso é uma doença aguda, né? É uma doença que tem uma transmissão muito rápida e um período de incubação curta. É diferente do HIV, que você pode pegar hoje, vai ter sintomas daqui a 10 anos. É diferente a epidemiologia. Essa aqui, ou você tem contato, você pega ou desfecha, ou você morre, ou você vive e vai. Então, nesse sentido, é extremamente importante esse entendimento, que quando você toma uma medida, em 2 semanas, você claramente já tem um impacto, em todos os sentidos. No número de transmissão, no número de mortalidade, principalmente nesse número de casos graves que estão internados, né? E eu acho que o nosso dado epidemiológico, por amostragem, vai ser muito satisfatório nesse sentido. Se nós mostrarmos, por exemplo, que subiu para 5%, eu estou chutando aqui, é um dado que as medidas não estão. Mas se nós ficarmos muito próximo disso, do meu entendimento, é um dado bastante significativo, que pode indicar que essas medidas de isolamento associado à questão da máscara está já surtindo um efeito. Eu espero poder dar esse dado, espero que a gente traga essa informação e quero dizer que nós estamos juntos para buscar uma alternativa melhor para a nossa querida cidade. Estamos sempre juntos, essa é a ideia. Tá bom. Prefeito, quer encerrar a sua fala? Estava no meio da fala e caiu. Você depois me cortou, né, Arminda? Não. Depois eu vou dar 1 minuto e meio, 2 aí para o Omar, para o Mauro e para o Paulo, para a gente encerrar, porque eu acho que estamos já caminhando aí para 1h40 de live. Não, eu quero agradecer a participação. O que eu coloquei aí no final, a conclusão é de que nós temos medidas, dados técnicos, objetivos. Nosso objetivo é trabalhar para uma retomada econômica com a maior brevidade possível, mas fazer isso com segurança, porque a gente sabe que, ao fazer isso sem a segurança devida, a gente pode prejudicar até os próprios comerciantes, as atividades econômicas, né? Porque abrir e depois, eventualmente, ter que retroceder, dar um passo para frente, dar 10 para trás, não é recomendável nem para as atividades e também, obviamente, para a cidade. Então, a gente está trabalhando num plano de retomada com muita segurança, né? E o maior ativo que a gente terá, estamos trabalhando, espero ter novidades nos próximos dias, em relação à abertura de novos leitos, está bem avançado aí nas tratativas, a expectativa é que a gente tenha novidades nos próximos dias. Além disso, o que eu digo, repito aqui, por mais ações concretas que sejam necessárias, obrigações do poder público, no caso da prefeitura, a maior arma que a gente vai ter no combate ao coronavírus é a conscientização. É a conscientização hoje, o uso das máscaras, né?
se comportando de forma adequada, se prevenindo e ajudando a diminuir essa transmissibilidade, essa transmissão do vírus. Num segundo momento, a gente tendo aí essa reabertura, cumprimento dos protocolos, cumprir as regras. As pessoas têm que ter a consciência que nós vamos voltar para um novo mundo. Não adianta querer retomar o que era antes, que isso não vai existir mais. Nós vamos voltar para uma nova realidade. Essa nova realidade exige novos hábitos, novos costumes, uma postura completamente diferente de todos. Do poder público, sim, e principalmente das pessoas, né? E eu acho que quanto maior for a conscientização da população, mais rapidamente a gente vai passar por isso, vai atravessar esse momento que é desafiador para todos nós, e acho que debates como esse acabam enriquecendo para que nós tenhamos aí sugestões, possamos trabalhar juntos. O momento não é de divisão, o momento é de união. Todos nós temos aqui no mesmo barco, aquilo que nos une é sempre muito mais forte do que aquilo que pode nos separar, porque o que nos une é o amor pela cidade, a vontade de que a gente possa retomar as atividades e que a gente tenha dias melhores aí para todos. Obrigada. Omar, dê o seu recado final. Eu queria usar desse meu tempo, primeiro, não querendo polemizar, Paulo, prefeito, assim, quando eu citei esses 3 exemplos do Dr. Marcos, era só para mostrar que não tem só um caminho para seguir. Lá foram feitos por cientistas. Quando você pega, igual a capital, eles já estão no fim da curva, com menos mortes do que São Paulo. Então, não dá para dizer, cravar 100%. Eu concordo 100% com o que você falou, e eu gostaria que até você que tem esse acesso total com o governador, levasse a ele que as atitudes que ele está tomando com o Estado inteiro não é correto. Do mesmo jeito que o governo tomou, que cada região vai receber, não é justo que 400, 300 municípios recebam esse dinheiro, sendo que Santos, São Paulo, São Vicente está precisando desse dinheiro urgentemente. Então, do mesmo jeito que está sendo dividido o dinheiro, deveria se pedir. E eu pediria, para encerrar, que o doutor Marcos Caseiro olhasse assim o comércio como se fosse um paciente que está morrendo na UTI, aqueles que estão fechados. Então, aquilo que você não vai escolher quando estiver no hospital, estão escolhendo agora quem vai morrer, se eu vou morrer, é o Paulo ou é o Marco. Então, imagina alguma pessoa agonizando na porta da UTI, precisando de uma vaga, que são esses comerciantes fechados. Ninguém aqui quer fazer nada errado. A gente tem responsabilidade, eu acho que a população tem. A população não vai sair para a rua, principalmente o pessoal de risco. Nós temos ainda 90% para ser contaminado, então eu acho que olha com a gente com carinho para que a gente consiga abrir. E olha, eu não tenho nenhum medo de ter retrocesso. Se porventura não der certo, se volta atrás. Mas não permitir que aquele paciente sobreviva mais um pouco é o apelo que eu faço. Agradeço a todos pela participação. O sindicato está à disposição para ajudar tanto o poder público como os nossos associados comerciantes que estão agonizando, pedindo socorro, independente de qualquer coisa política, que eu acho que a finalidade desse encontro foi esse, não discutir política, mas discutir, salvar vidas dos dois lados, a vida do comerciante e a vida da população. Obrigado a todos. Obrigada, Omar. Mauro, sua fala final aí, seu pedido final também, se for o caso. Agradecer mais uma vez aí ao Grupo Tribuna, parabenizar aí a Arminda, Roberto Santini, Marcos, Renata aí pelo trabalho excelente de vocês, cobertura que está sendo feita. Prefeito Paulo Alexandre, sabe que estamos aí caminhando juntos, conte com a gente aí para todo o apoio, né? Marcos Caseiro, Omar e Paulo também, vamos caminhando. Então, doutor Caseiro, aguardo aí para a gente marcar semana que vem esse encontro aí. O Sami já está para fechar 2 datas possíveis aí para a próxima semana. Vamos fazer esse trabalho que eu acho que vai ser importante. A gente tem acompanhado os números aí, né? Os óbitos aí têm se mantido sempre aí entre 1, 2 óbitos por dia. A gente espera não ter nenhum. Infelizmente, a doença tem a sua letalidade, mas esperança aí de que esse número não suba, né, e a gente esteja caminhando realmente aí para uma decrescente, aí para um retorno, né? Então, fico à disposição, contem comigo o que for necessário aí. Obrigado. Obrigada, Mauro. Paulo, sua fala final.
Acho que está com o som cortado. Espera aí, acho que precisa... Liberou agora, né? Agora liberou. Na minha primeira fala, eu falei que ia falar dos... Né? Agora, eu vou falar um pouco o que eu acho que a gente pode eventualmente encontrar na frente, logo depois da abertura dessa quarentena. A minha preocupação, e aí eu acho que o Oma deve compartilhar dessa preocupação comigo, hoje nós já sabemos que tem um percentual razoável dos comerciantes que não vão mais abrir os seus comércios. Eles não têm mais condições de voltar a funcionar. Eu acho que assim como tem a taxa de letalidade da pessoa que contrai o coronavírus, eu acho que a taxa de letalidade do comerciante, não só de Santos, não só da Baixada, do Brasil e do mundo inteiro, vai ser extremamente alta. Eu acho que as pessoas só vão ter condições de entenderem essa real dimensão assim que for liberada a abertura do comércio. Quando for liberada a abertura do comércio, eu acho que a gente vai ter oportunidade de ver que vão ter algumas portas que vão continuar fechadas. Isso é muito triste. E pior do que isso, eu vejo que, passando alguns meses desse momento da abertura do comércio, vão ter outras portas que vão se fechar. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu vejo que, de alguma forma, a população está com medo. De alguma forma, se criou esse estado de pavor com relação ao coronavírus. Isso eu acho que é extremamente preocupante, ou mais preocupante do que efetivamente a própria doença. Eu não vejo que o medo faz as pessoas respeitarem o confinamento. Tanto é que a gente vê dia após dia o nosso governador pedindo para que as pessoas se confinem, né? A gente vê dia após dia o nosso prefeito, os nossos prefeitos pedindo para que haja adesão ao confinamento. Então eu vejo que o medo não é a forma de se comunicar com a população. Eu vou pegar uma colocação do prefeito de São Paulo. Ele falou que tinha comprado 38 mil urnas funerárias. Que mensagem que ele quer passar? O que ele espera quando ele decretar a abertura do comércio? Ele espera que as pessoas vão para a rua? Não. Ele está contribuindo com o aumento da taxa de letalidade do empresário. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que passar quanto mais informação, melhor. Quanto mais clara for a informação, melhor. Tem que, de alguma forma, tranquilizar a população, porque, senão, eu vou usar uma frase do prefeito. Ele falou, sem vida não tem emprego. Eu digo, sem emprego não tem vida. Então, se nós não mudarmos essa impressão do pavor, o nosso futuro vai ser muito escuro. Como proposta, o que eu falo? Já comentei no início, eu acho que o doutor Caseiro, o Paulo, todos os nossos governantes, eles têm que deixar claramente aquilo que eles pretendem, ou aquilo que eles pretendem que seja atingido, tanto de iniciativa deles como de nossa iniciativa, informar diariamente de forma clara para que a gente vá buscando o atingimento desse objetivo e para que a gente zele para que isso aconteça. Se a gente não souber aonde a gente quer chegar, a gente não vai chegar, né? Então é imprescindível nós colocarmos as metas, e é imprescindível nós colocarmos o acompanhamento dessa meta. Eu entendo quando o Paulinho fala que tem dificuldade de caixa. Assim como todos os empresários, nós também temos dificuldade de caixa, mas a gente tem que se reinventar. Paulinho, o que eu acho, né, uma proposta que eu tenho,
eu vejo que tem muita gente que não pagou IPTU nesse período de pandemia. Muita gente do bem, muita gente honesta, muita gente que nunca teve o seu nome sujo. E eles não gostam da situação que estão e não gostam de se manter nessa situação. Eu entendo, eu tenho certeza que você tem sensibilidade suficiente para que mande um projeto para a Câmara, criando um refis, para que as pessoas que tenham interesse logo depois dessa pandemia, que voltem a ficar com o seu nome limpo, que eles possam arcar eventualmente com algum IPTU, alguma conta municipal que eles deixaram de pagar. Isso vai ser benéfico para o cidadão, ele vai manter o nome limpo, e principalmente para o caixa da prefeitura, que vai poder fazer uso no dinheiro que hoje não está em suas mãos. Eu acho que, junto com isso também, provavelmente, eu acredito que você vai olhar um ou outro segmento da nossa economia. A gente sabe que todos os segmentos estão sofrendo, todos os munícipes estão sofrendo, mas tem uns segmentos que sofrem mais do que outros. Eu acho que a gente tem que tratar os diferentes de formas diferentes, né? Eu estou em várias pontas, eu estou na parte imobiliária, eu estou no comércio, estou na hotelaria, eu não estou falando que eu sou o mais afetado. Eu acho que a parte imobiliária, ela foi afetada? Foi, mas ela foi infinitamente menos afetada do que a hotelaria. Que a hotelaria também foi infinitamente mais afetada do que o comércio. Eu acho que se a gente não quiser, assim como você falou, tem medo de dar um passo para frente e 10 para trás, se nós não quisermos dar muitos passos para trás em alguns segmentos da nossa economia, tem que se criar uma condição de ajuda para esses segmentos. Eu acho que agência de turismo, própria hotelaria, qualquer coisa ligado ao turismo, a gente sabe que mundialmente é o setor mais afetado. Ele é o único setor afetado? Não. Mas, de alguma forma, eu sugiro que você crie alguma coisa para tratar os diferentes de formas diferentes. E para finalizar, a gente tem que passar uma mensagem de otimismo, a gente tem que passar uma mensagem de esperança para que o nosso retorno seja o mais breve e intenso possível quando formos retornar. Eu acredito que toda a pandemia ela tem um começo, meio e fim. Eu espero que o fim dessa pandemia seja o mais breve possível, mas voltando a dizer, sempre de uma maneira responsável, consciente e com as devidas restrições que os nossos técnicos venham nos solicitar. Obrigado. Obrigada, Paulo. Eu vou dar mais 30 segundos para o prefeito, caso ele queira terminar com alguma esperança aí para o setor do comércio, né? A gente já viu que a vacina não tem, a gente já viu que não vai terminar a pandemia no domingo, nem na segunda-feira, mas se quiser deixar uma mensagem de esperança, porque estão entrando aqui muitas mensagens do setor empresarial e, enfim, do comércio de rua mesmo, esperando uma boa notícia ou uma luzinha no fim do túnel aí do prefeito. Prefeito, em 30 segundos para encerrar com uma vibe melhor. Olha, Arminda, dizer que a mensagem positiva que a gente tem para dar para o setor do comércio e para todos os setores produtivos da cidade é que a gente está trabalhando com muita responsabilidade e intensidade. E do mesmo jeito que a gente está sendo, nesse momento, implacável na defesa da vida das pessoas, em cuidar da saúde das pessoas, eu fui escolhido, fui eleito, reeleito, eu tenho 4 mandatos públicos otorgados pelo voto popular, aqui da população santista, sempre com muita expressão. Então, eu tenho muita responsabilidade. O povo de Santos é que sempre me escolheu para cumprir esses mandatos. Do mesmo jeito que eu estou sendo implacável, intenso na defesa da vida, do mesmo jeito que Santos está tomando medidas que são exemplo, que estão sendo copiadas por outros lugares do Brasil, como essa pesquisa epidemiológica, o hotel para os profissionais de saúde, nós teremos a mesma intensidade, a mesma dedicação para estimular e salvar o setor produtivo da nossa cidade, os comerciantes, os empreendedores. Então, propostas como refis, isso obviamente que nós vamos fazer, não tem como ser diferente. O que nós estamos estudando são medidas
ainda mais impactantes. E a gente quer ter o quê? Uma clareza do cenário para propor medidas que possam ser de fato efetivas. Para isso, a gente, de um lado, deve aguardar essa manifestação do governo do Estado, até porque a gente não pode fazer aquilo que a gente quer. O Ministério Público, o Judiciário já determinou a vinculação dos municípios ao cumprimento do decreto estadual. E na questão econômica, dependemos do governo federal. Então, nós estamos aguardando a conclusão dessas variáveis para ter um programa de incentivo consistente para o comércio. Podem ter certeza que nós vamos ter a mesma energia, a mesma disposição e a mesma ação concreta. Ninguém vai passar por isso sozinho, né? A gente, nesse momento, a gente falou muito, o Paulo também, da vida e do emprego, que não tem emprego sem vida, Paulo, mas o emprego a gente pode recuperar, a vida não. Se a gente perdeu, a gente não tem ela de volta. Então, por isso, a vida é o mais importante nesse momento e o emprego terá todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço para que ele possa ser mantido, para que as pessoas tenham a sua dignidade. A Prefeitura de Santos vai ter um grande programa de incentivo, com programas de refis, de recuperação de débitos e outras isenções e outras suspensões. Estamos estudando tudo no mínimo detalhe para que o comerciante, para que o setor produtivo possa voltar a alavancar a nossa economia. E sim, né, a única certeza que a gente tem numa pandemia é que ela tem um tempo de duração, que, portanto, ela vai acabar e nós vamos sair muito melhores do que nós entramos, mais solidários, certamente, porque o sentimento de solidariedade é despertado em cada um de nós, e mais unidos, né? E a nossa cidade é muito maior do que tudo isso, o nosso país é muito maior do que tudo isso, maior do que as posições políticas, maior do que as pessoas que estão à frente hoje nos comandando nas mais diversas esferas. Nós temos que ter uma união do coletivo para superar esse momento, e eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, que nós vamos superar esse momento, vamos enfrentar, combater e vencer. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Grande abraço. Obrigada, prefeito. Obrigada, Omar. Obrigada, Mauro, Paulo Mendes, doutor Marcos Caseiro, né, que abandonou suas tarefas aí na linha de frente para estar com a gente. Muito obrigada às pessoas também que ficaram com a gente aí nessas quase 2 horas. Eu espero voltar aqui, quem sabe daqui a uns 15, 20 dias, para anunciar boas notícias, tá bom? Obrigada mesmo. E amanhã a cobertura no jornal, daqui a pouco já no site e nas nossas redes sociais também. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Até Obrigado logo. a vocês. Doutor Marcos. Se cuidem. Marco.